Bem-vindos ao canal Além da Vida, psicografias e mensagens da espiritualidade. Se o conteúdo agradá-los, deixe um like, ajudem-nos a levar alento aos corações daqueles que sentem saudade de seus entes queridos. E oportunamente, talvez possamos tirar algum aprendizado e conhecimento através dos valiosos exemplos que nos são trazidos, que vão além da existência terrena. Gratidão por sua companhia e inscrição no canal. Psicografia recebida pela médium Paula Alves, ditada pelo mentor espiritual Erasmo Gurgel. Relato do espírito de Janaína. Eu cuidava dela com todo o meu amor. Compreendo que tenha pessoas que não entendam o sentimento que eu nutria por Pepita. Mas dentro de mim existia afinidade e carinho, respeito e amizade. Ela estava comigo há muitos anos e já apresentava fraqueza decorrente da idade avançada. Eu me preparava para dias dolorosos e consultei a veterinária. Ela disse que minha cadelinha precisava de exames para sabermos o que ela tinha, mas parecia uma doença complexa. Quando recebi o resultado do exame, me apavorei. A médica informou que não havia muito a fazer. Ela devia ser sacrificada. Eu chorei muito. Não queria fazer isso com a Pepita. Eu pensava que todos nós temos o dia certo para nascer e para morrer. Nossa vida está nas mãos de Deus, independente se somos humanos ou animais. Eu devia escolher o que deveria ser feito da vida dela? Eu não era Deus. Conversei com meus familiares. Alguns eram a favor do sacrifício, justificando que aliviaria o sofrimento dela e que eu não teria que gastar com os tratamentos inúteis. Mas eles estavam enganados. Ela não reclamava com dor, não gemia, não tinha mudado sua rotina, brincava e fazia gracejos. Se eu tivesse que gastar tudo o que eu tinha para tê-la ao meu lado por mais uns anos, teria feito todo o possível com alegria. Outros diziam que eu devia viver com ela todo o tempo que fosse permitido, dar todo o carinho que eu tivesse, curtir a convivência dela. Foi o que eu fiz. Entendi todos os motivos que a veterinária me deu para consumar o sacrifício, mas preferi viver com ela até o final. E foi inesquecível. Eu recebi muito afeto daquela cadelinha. Chegando deste lado, fui informada que aquele contato foi imprescindível para nossa evolução. Eu não sabia o que era nutrir sentimentos sinceros. Vim de uma vida onde fui molestada, humilhada e agredida por meus familiares. Eu sofri do abandono e insultos no lar. Perdi a confiança nas pessoas e não queria me relacionar amorosa nem familiarmente. Eu não quis me casar ou ter filhos. O contato com os animais me tornou uma mulher mais alegre e delicada. Eu consegui desbloquear meus sentimentos mais íntimos através da Pepita e dos outros animais que moravam conosco. Para Pepita também foi importante porque os animais também estão em jornada evolutiva e precisam conviver com os humanos para avançarem e mudarem de reino. A Pepita conseguiu ascender tanto que conseguiu fazer a transição para o reino hominal. Eu achei incrível. Não tinha imaginado que acontecia desta maneira e que eu pudesse contribuir com a forma que vivíamos. Em meu lar, éramos como verdadeiros irmãos. Eu sabia que podia confiar neles e que receberia o afeto necessário para suportar as adversidades da vida. Eles me bastavam. Eu conversava com eles e sentia que se expressavam. Eu conseguia compreendê-los.
mas não podia falar abertamente com ninguém, porque as pessoas podiam achar que eu estava ensandecida. Nós precisamos ser indulgentes com nossos irmãos animais. Cuidados e atenção são indispensáveis para a evolução recíproca. Amigos, talvez em algum momento vocês também já tenham se perguntado se os animais têm alma. Com base neste questionamento, eu gostaria de trazer algumas respostas às questões formuladas por Allan Kardec e que se encontram codificadas no Livro dos Espíritos. Capítulo 11, dos três reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, metempsicose. Questão 592, os animais e o homem. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Resposta obtida. A esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Questão 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Resposta obtida. Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Não se poderia negar que, além de possuir o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem às suas necessidades físicas e de promoverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Questão 594. Têm os animais alguma linguagem? Resposta obtida. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, têm. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Questão 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Resposta. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade
possuem-na restrita aos atos da vida material. Questão 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há, entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Resposta: sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Questão 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Questão 606. Donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma, de natureza especial de que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal. A pergunta se desdobra. A. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Resposta: sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Questão 607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Desdobrando o raciocínio, letra A. Para que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Resposta obtida. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência de seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia
do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Letra B da questão 607. Esse período de humanização principia na Terra? Resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Metempsicose, questão número 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente donde ela surge, desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Gratidão por sua companhia e inscrição no canal.